Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca, estamos juntos para mais um review e hoje review de Bíblia de Estudo. Vamos apresentar nos mínimos detalhes o lançamento da editora Profetizando Vidas, a editora da igreja que eu faço parte, a Igreja Batista da Lagoinha, com muita satisfação e uma honra também apresentar a Bíblia Sagrada com comentários do pastor Márcio Valadão. Gente, ficou uma Bíblia linda, maravilhosa, que traz comentários que foram retirados dos sermões. São mais de 50 anos de sermões, já que o pastor Márcio ele completou recentemente 50 anos de ministério pastoral. Se você quiser adquirir, são dois tipos de capa diferentes. Tem essa aqui, que vem nessa luvinha, como se fosse uma caixa. Olha só, uma capa luxo, linda, maravilhosa, um acabamento de primeira. E tem também a versão econômica, a versão slim, uma capa brochura. Está na descrição do vídeo o link caso você queira adquirir uma dessas duas versões. Deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e vamos para a mesa para a gente conhecer nos mínimos detalhes a Bíblia Sagrada com comentários do pastor Márcio Valadão. Muito bem pessoal, aqui nós estamos juntos para mais um review. Fizemos um vídeo com as nossas primeiras impressões recentemente, mas hoje é um review onde eu vou falar mais um pouquinho dessa Bíblia, que é um lançamento da editora Profetizando Vidas. A editora Profetizando Vidas é uma editora ligada à Igreja Batista da Lagoinha. Na verdade, é a editora da Igreja Batista da Lagoinha, a igreja pelo qual eu faço parte. E esse ano de 2023 tivemos um lançamento em Bíblia, é a Bíblia Sagrada com comentários do pastor Márcio Valadão. Gente, é uma Bíblia que ficou muito linda, principalmente nessa versão luxo. Vou deixar na descrição o link caso você queira adquirir. A editora Profetizando Vidas fez uma parceria com a Thomas Nelson e aí nasceu essa Bíblia maravilhosa. Olha só, ela vem nessa luvinha, é como se fosse uma caixinha mesmo, um material bem rígido. E a capa é uma capa de primeira qualidade, olha só. Essa versão luxo é muito linda, uma capa, olha só, é um couro... É um PU, mas é um couro sintético de excelente qualidade. Bem macinho, bem gostoso de manusear. Vem 2 fitilhos de marcação de página. Não é uma Bíblia grossa, não é uma Bíblia pesada. Dá para você levar para o culto tranquilamente. Além disso, é aquela Bíblia que, olha só, ela é bem maleável a capa, né? Um acabamento de primeira qualidade. A tradução dessa Bíblia é a tradução NVI, Nova Versão Internacional. E a gente percebe, né, a qualidade em todos os detalhes. Bom, a outra versão que existe é uma versão capa brochura, uma versão slim, mais econômica. Eu já peguei essa capa luxo. Olha só, um acabamento de primeira. Ela veio com como se fosse uma etiquetinha, né, para você colar, com uma assinatura do pastor Márcio. Essa assinatura aqui ela foi feita à mão, tá? E aqui tem o número da Bíblia. Foram 5.000 exemplares. Esse aqui é o 2344. Então, fica aqui o detalhe. Bom, ela vem com um encarte, com algumas folhas. Olha só, tem aqui uma primeira folha de rosto. Em seguida tem um encarte falando um pouquinho da história do pastor Márcio Valadão. Aqui vem uma introdução feita por ele. Olha só, tem algumas gravuras coloridas. E tem aqui uma biografia do pastor Márcio Valadão. Muito importante, que conta um pouquinho da história do pastor Márcio. E também conta um pouquinho da história da Igreja Batista da Lagoinha dentro do seu pastoreio, né? Foram 50 anos pastoreando a Igreja Batista da Lagoinha. No final de 2022, ele passou a missão para o seu filho, o pastor André Valadão, que assumiu a Convenção Lagoinha Global, ou a presidência da igreja. O pastor Flavinho assumiu o pastoreio da Lagoinha Matriz aqui em Belo Horizonte. Então, toda essa história ela está sendo contada aqui. Olha só, várias ilustrações muito lindas, fotos, imagens coloridas lá da igreja. Então, um material muito rico também. Aí tem aqui uma apresentação. Nessa apresentação é mostrado os recursos da Bíblia. Ela tem, na verdade, 4 recursos. 4 recursos. A gente vai ter, junto ao texto bíblico, uma apresentação de cada livro, tem pequenas notinhas de estudo intituladas Amada Ovelha, a gente tem também umas notas maiores intituladas Eu Sou o que a Bíblia diz que sou,
E sempre ao final de cada livro tem um estudo mais abrangente intitulado Hoje serei tocado pela palavra de Deus. Que são frases típicas do pastor Márcio. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, amada ovelha, e hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Então esse encarte ele vem num papel diferente. E aí depois é o conteúdo propriamente dito da Bíblia, né? Primeira folha de rosto, ficha catalográfica, aí tem aqui um sumário, prefácio à Nova Versão Internacional, que é a tradução dessa Bíblia. E também essa Bíblia, ela tem a fonte intitulada Leitura Perfeita, que foi organizada aí pela Thomas Nelson, desenvolvida pela Thomas Nelson, com o intuito de trazer ao leitor uma versão, uma fonte de letra de fácil leitura, com um tamanho agradável, com uma espessura agradável em cada letra. É uma fonte que foi desenvolvida para leitura, por isso que ela chama Leitura Perfeita. Entramos aqui no Antigo Testamento, não tem introduções aos testamentos, e aí nós já entramos na apresentação do livro de Gênesis. Gente, vale ressaltar que não é uma Bíblia teológica, é uma Bíblia que tenta ser a mais prática possível. Então as próprias apresentações dos livros, todos os livros possuem, não vai focar muito em trazer autor, data, propósito do livro, traz como se fosse um estudo baseado em algo do livro de Gênesis. Então, por exemplo, a apresentação do livro de Gênesis, olha o título do estudo, Não Despreze os Pequenos Começos. Muito interessante, né? Então traz aqui um estudo e sempre finaliza com uma frase, pense nisso. Então é bem de aplicação mesmo. E aqui nós chegamos no texto bíblico. E eu quero chamar a atenção com relação ao texto bíblico sobre a dinâmica, como funciona a dinâmica, né? Texto bíblico em 2 colunas, não tem nota de estudo ou nota de estudo no rodapé, mas tem notas contendo pequenos comentários junto ao texto bíblico. Isso aqui é texto bíblico, isso aqui é uma pequena notinha intitulada Amada Ovelha, e geralmente essa notinha traz partes bem resumidas, ou comentários bem resumidos de determinado versículo ou passagem, para alcançar o coração do leitor. Então vamos ler isso aqui, ó. Amada ovelha, baseado em Gênesis 1:3. O sol não foi criado no primeiro dia da criação, então de onde afinal veio a luz criada por Deus no primeiro dia? Essa luz veio do próprio Deus, pois ele é luz. A luz afasta as trevas, coloca em evidência o que estava obscurecido. Mostra o caminho, e o que estava obscurecido mostra o caminho. Nós fomos criados para viver na luz e fazer que ela resplandeça na vida dos que estão perdidos nas trevas. Tá vendo? Muito prático, né? E aí a gente vai caminhando, olha só, tem esse outro recurso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Princípios preciosos, baseados em Gênesis 2. E aqui eu ressalto que cada um desses recursos, tanto eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, esse Amada Ovelha, a apresentação do livro, todo esse material foi retirado dos sermões do pastor Márcio Valadão. São 50 anos de ministério, então é muito sermão, né? Então, ó, quando Deus criou o homem por meio do seu ato criativo, nos ensinou princípios preciosos. O primeiro, ele formou o homem do pó da terra. Segundo, Deus colocou o homem em um jardim. Terceiro, nos deu liberdade de escolha. Quarto, deu um serviço para o homem. Quinto, ele deu ao homem tarefa de dar nome aos animais. Interessante, aí ele fala, ele chamou você para nomear seu dia, sua circunstância, sua palavra tem poder para construir ou destruir. O nome que você der para a sua vida, assim ela será. Que top, hein? Glória a Deus. Então, são os recursos dessa Bíblia. A diagramação da página é uma letra confortável, uma letra de tamanho normal, mas bem confortável. Excelente qualidade do papel. É uma Bíblia que dá para levar até para a igreja, né? Principalmente se a sua igreja usar o texto NVI, como a minha usa. Então, eu mesmo pretendo levar essa Bíblia para os cultos, né? Nome do livro e o número do capítulo aqui na pontinha. Isso aqui é muito bom também. Então, olha só, tem partes aqui que a gente não vai encontrar nenhum recurso, mas a maioria das páginas nós vamos encontrar esses dois recursos. O Amada Ovelha, que são pequenos comentários, né, bem assim de aplicação. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, já são mais abrangentes, traz pontos de aplicação. Por exemplo, vencendo as crises no processo formativo da vida cristã. Então, primeira crise é a da consagração. Segunda crise é a direção do Espírito.
Terceira crise é a do serviço, quarta crise é a do ministério, quinta crise é a de nos negarmos a nós mesmos. Sexta é a crise das muitas preocupações, a sétima é a crise das provações. Tudo isso aqui foi retirado de um sermão baseado em Gênesis 22:11. Muito legal, né? Aqui não tem nenhum, olha só. Então, ao longo das páginas, você vai encontrar esses recursos. É uma Bíblia que contém esses estudos, que foram retirados dos sermões do pastor Márcio Valadão. Então, vamos chegar aqui, por exemplo, no final de Gênesis. Todo final de livro tem um desfecho intitulado Hoje serei tocado pela palavra de Deus. Aí esse estudo ele é maior, tá? Todo livro tem esse desfecho. Deus está sempre presente ao tema. Então, entramos aqui agora em Êxodo, tem a apresentação do livro, e sempre com um título. Isso aqui você pode preparar estudos, você pode meditar, você pode usar essa Bíblia, por exemplo, seu devocional, porque as notas elas têm caráter devocional, elas têm um caráter de aplicação, já que é um pastor que, né, todo esse recurso aqui foi retirado de sermões de um pastor, né, que pregou por tantos e tantos anos e continua pregando. Então, fora que aqui nós temos um legado também, né, de estudos do pastor Márcio Valadão. Querendo ou não, seu ministério influenciou outras denominações de linha batista, pentecostais, enfim, e também continua influenciando, né? A Igreja Batista da Lagoinha, ela tem sido uma bênção também para outras igrejas, não só aqui em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil e também em todo o mundo. Bom, tem um estudo que eu até marquei, vamos passar aqui um pouquinho mais para frente, final de Zacarias, aliás, a apresentação do livro de Zacarias, né? No ministério tudo é permitido, exceto o pecado. Eu achei tão interessante esse estudo, porque ele coloca aqui uma porção aqui de Zacarias 8, 16 ou 17, ele vai desenvolver um pouquinho sobre a vida no servir na igreja, e ele coloca também 1 Coríntios 10, 23, tudo é lícito, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Aí ele vai colocar, o maior revés da vida é o pecado, algo que a Bíblia faz questão de dizer, o salário do pecado é a morte. A recompensa pelo erro, portanto, é a morte. O prazer dele é passageiro, mas a consequência é triste. Aí tem aqui uma parte, ó, todo pecado confessado, não confessado e abandonado, traz consequências. Todo pecado não confessado e abandonado traz consequências. Arrependimento não é desculpa, é mudança de atitude, é experimentar o avivamento. Muitos imaginam que avivamento é algo epidérmico, ou seja, ir a uma celebração conjunta entre fiéis, pular e chorar. No entanto, avivamento é sermos a cada dia mais parecidos com Jesus. Avivamento é viver e permitir que a vida do Senhor se manifeste em nós de um modo intenso. Avivamento é viver o sonho de Deus aqui na terra, trazer a glória do Senhor em tudo o que fizermos. É viver os princípios de uma família, ser testemunha da verdade das Escrituras. Avivamento é tomar posse das promessas de Deus, é encarnar os mandamentos do Senhor. No avivamento repousa o seguinte requisito, não pecar. Gente, muito top esse estudo, viu? Que estudo top. Bom, vamos passar aqui para o Novo Testamento. Então aqui a gente encerra, tem Zacarias, em seguida a gente tem Malaquias, e aí chegamos no Novo Testamento. Não tem introdução ao Testamento, mas tem uma apresentação do livro de Mateus, trazendo um estudo muito completo, né? Sempre intitulado e também com uma frase final. Olha, pense nisso, arrepender-se e afastar-se do pecado demonstra amor a Deus. E aí entramos aqui no conteúdo do Evangelho de Mateus. Então esses são os recursos que a gente encontra ao longo do texto. Olha só, esse amado ovelha aqui é bem grandinho, né? Então, muito interessante também, ele já é mais assim pontual para o coração do leitor. Outro recurso, amado ovelha. E a gente tem aqui, ó, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Qualidade de João Batista que você deve imitar. O que João Batista fez para receber elogios tão extraordinários de Jesus, o que ele alcançou é possível para todos. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, não tinha medo do novo, era um homem de fé, era um homem obediente, reconhecia a autoridade daquele para quem ele preparou o caminho. Então, um tópico retirado de um sermão que o pastor Márcio baseou em Mateus capítulo 11, versículo 11. Eu gostei assim da forma como foi organizado, né? Porque cada estudo está dentro de um quadro, então não ficou espalhado, né?
Tá bem separadinho. Quando é aquele recurso amada ovelha, olha só, as condições para ser discípulo. Então tem aqui as condições. Tem muito estudo, gente, tem muito estudo ao longo do texto. Então a amada ovelha também vem aqui nesse quadrinho. Tem aqui uma ovelhinha, um coração. O pastor Márcio sempre muito amoroso, né? As palavras dele, a forma como ele se expressa, né? Então isso foi reproduzido aqui nesse material visual. Então, basicamente, é isso que você vai encontrar nessa Bíblia. E eu recomendo para você que quer ter um material para o seu devocional e conhecer também um pouquinho do ministério do pastor Márcio Valadão. Você vai ter aqui uma Bíblia contendo estudos que foram retirados dos seus sermões. Isso é muito interessante, é muito top. Então fica de recomendação para vocês. Bom, tem muitos estudos, eu não vou poder mostrar todos, senão o vídeo vai ficar muito grande. Olha só esse amado ovelha, né? Olha, já ouvi muitas pessoas dizerem, eu sou assim mesmo, digo tudo que vem à minha mente, sou assim e vou morrer assim. Tais pessoas não têm a dimensão do risco que estão correndo, pois a língua pode levá-las a lugares indesejados. Está baseado em Tiago 3, 1 ao 12. Muitas pessoas não conseguem prosperar na vida porque cresce ouvido que são derrotadas, que nunca alcançaram nada, que não seriam ninguém. Muitas amizades são desfeitas por causa de palavras colocadas fora de hora. E ele vai trazendo, né? Muito interessante. Bom, vamos chegar aqui em Apocalipse, capítulo de número 22, que é o último capítulo. Essa Bíblia tem cerca de 1390 páginas, mais ou menos, né? Tem aqui um estudo sobre a segunda morte. E aí finaliza com um plano de leitura bíblica, né? Para você ler a Bíblia inteirinha durante o ano, enfim. Então todas as vezes você lê, por exemplo, Gênesis 1, você vem aqui e marca. Gênesis 2 e assim sucessivamente. E depois nós temos também, deixa eu ver, não, é só isso mesmo, né? Aqui é a continuação do plano de leitura. Então, 1391 páginas, olha só que encarte legal. Essa é a Bíblia Sagrada com comentários do pastor Márcio Valadão. Nós aqui do canal João Paulo Fonseca indicamos e deixamos também de sugestão para a sua leitura anual da Bíblia dentro dessa maravilhosa versão das Escrituras. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.